Olá pessoal, tudo bem? Eu falei no início do primeiro vídeo que falaria sobre as máquinas térmicas e frigoríficas, né? Mas no final o vídeo estava ficando muito extenso, então decidi por dividi-lo em duas partes. Então vocês já viram a parte de máquinas térmicas e a primeira lei da termodinâmica. Agora vamos falar das máquinas frigoríficas e da segunda lei da termodinâmica. A exemplo das máquinas frigoríficas, vocês podem observar aí nessa imagem que eu coloquei, né? A figura aí de um caminhão, isso é chamado caminhão frigorífico ou caminhão refrigerado, porque ele tem essa estrutura aqui que se parece com um ar-condicionado, que transforma o seu baú numa câmara fria, né? Num grande freezer aí, ou seja, é um caminhão preparado para transportar coisas que precisam ficar a baixas temperaturas, carnes, alimentos em geral, né? Todo produto que precisa ser mantido em temperaturas baixas, tá certo? Coloquei essa imagem porque o baú desse caminhão representa bem a máquina frigorífica, conforme nós vamos explicar aqui, mas aqui também nós temos um conjunto, né? Lembrando então que o motor desse caminhão é uma máquina térmica, né? Queimando combustível, produzindo aí calor dessa queima, e esse calor é utilizado, convertido, parte dele, em trabalho mecânico, né? Que faz então o veículo se mover, de acordo com tudo que nós falamos aí no vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá trabalhar agora as máquinas frigoríficas. Vamos analisar agora o seguinte exemplo. Se você pegar uma pedra, amarrar na extremidade de um pedaço de barbante e a outra extremidade desse barbante você amarrar no galho de uma árvore e puxar essa pedra e soltar para que ela fique balançando, você vai observar que a cada ciclo completo, ou seja, a cada movimento em que ela vai de um lado a outro, isso é chamado de um ciclo, você vai observar que cada vez que ela vai e volta, ela percorre uma distância menor. E aos poucos, o seu movimento de oscilação do pêndulo vai diminuindo, até que depois de um tempo essa pedra vai ficar parada ali, pendurada nesse barbante. Por que, que o movimento se encerra? Por que, que ele vai cessando, a sua amplitude a cada ciclo completado? Porque na prática ali você tem uma situação de ar em volta dessa pedra que oferece um certo atrito. E o atrito, como devemos saber, ele converte a energia do sistema, no caso aí a energia de movimento, a energia cinética, ele converte parte dessa energia em energia térmica, em calor. E se você então está extraindo uma parte da energia do movimento, esse movimento se torna menor. E aí, cada vez que essa pedra vai e volta, o atrito vai extraindo parcialmente essa energia, e claro, vai chegar um momento em que não tem mais energia para ser extraída, e essa pedra então encerra o seu movimento. E aí o que se observa é que, conforme visto na primeira lei da termodinâmica, né, que o calor ele pode ser convertido em trabalho. Né? Mas aí o que ocorre nessa situação, nesse exemplo do pêndulo, é que mesmo que você forneça calor para essa pedra, que você aqueça o ar em volta e que por uma transferência natural de energia esse ar vai também oferecer calor para essa pedra não vai voltar a oscilar de forma espontânea, mesmo ela tendo recebido energia térmica. Tá? Então, você consegue converter o calor em trabalho, né, conforme a primeira lei propõe, mas ela também mostrou que boa parte desse calor fornecido a um sistema acaba continuando na forma de calor. Né? Ele é um calor que lá foi chamado de um calor rejeitado. Então, o que a segunda lei da termodinâmica coloca é exatamente essa situação aí do exemplo da pedra, né? Ela explica essa situação em que a energia dada para a pedra no início foi transformada em trabalho, mas também parte dela foi sendo transformada em calor.
Mas se você tentar devolver esse calor para a pedra, esse calor que o atrito tirou dela, ou que seja uma outra fonte, essa pedra não tem como, de forma natural, espontânea, ela não vai voltar a se balançar, ou seja, ela não consegue converter esse calor fornecido em movimento. Então, o que a segunda lei coloca é o resumo dessa história, ou seja, o calor não migra espontaneamente, né? Ele não passa naturalmente de um corpo de temperatura mais baixa para outro de temperatura mais alta. O que isso quer dizer? Não é possível de forma natural, né? A natureza não permite isso, que um corpo quente se aproxima de um corpo frio e esse corpo quente consiga tirar mais calor ainda desse corpo frio. Ou seja, se você misturar café quente com leite frio, não é possível o café quente ficar mais quente porque tirou o calor do leite frio, deixando o leite mais frio ainda, entendeu? O que acontece que a gente sabe, né, de forma natural, é que o calor migra do mais quente para o mais frio. Por isso a mistura café com leite fica uma mistura morna, né? Cuja temperatura está abaixo da temperatura do café inicialmente e acima da temperatura inicial do leite frio. Ok? Então, essa é a segunda lei aí da termodinâmica, só para frisar algo que de forma natural, meio que a gente já sabia disso, né? Ninguém jamais iria imaginar que se colocar a mão perto de uma brasa, né, a sua mão vai ficar mais fria, deixando a brasa mais quente ainda. Né? Isso não acontece de forma natural. Então, por que está destacada a palavra espontaneamente? Né? Porque a gente vai ver agora a seguir a máquina frigorífica, que vai, de certa forma, entre aspas, contrariar a segunda lei da termodinâmica, conforme nós vamos ver agora. Ok? Então vamos lá. Tudo bem, pessoal. Então, depois de falarmos nas máquinas térmicas, que convertem calor em trabalho, entregando parte desse calor para o ambiente, vamos falar agora nas máquinas frigoríficas. As máquinas frigoríficas fazem meio que o contrário das máquinas térmicas. Tá? Nas máquinas térmicas, você tem, então, a conversão de calor da fonte quente em trabalho, e a sobra desse calor é entregue para a fonte fria. Beleza? Na máquina térmica, ela é um dispositivo que vai, na verdade, extrair calor da fonte que já é fria e esse calor extraído vai ser entregue para uma fonte quente. Ou seja, isso vai na contramão do que é natural. O natural é sempre o calor fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio, em busca do equilíbrio térmico. Mas aqui é um procedimento forçado, é um procedimento contra a natureza. Tá? Vamos entender isso melhor. Veja o esquema. Se você olhar rapidamente, essa figura é muito parecida com a figura da máquina térmica. A figura em si, a estrutura é a mesma, porém perceba a orientação das setas, tá? Que indica o movimento da energia. Lembra lá na máquina térmica que o calor Q1 saía da fonte quente, que é algo natural, passava pela máquina que tirava parte desse calor e conseguia realizar trabalho, e o restante desse calor era entregue de forma natural para o ambiente, para a fonte fria. Pois bem, perceba que aqui nós temos as setas todas invertidas. Da fonte fria, da temperatura T2, está sendo extraído calor Q2. O calor da fonte fria está sendo, então, extraído dali. Veja que o trabalho não está sendo feito para fora da máquina, mas sim para dentro. Tá? Ou seja, é necessário um elemento externo forçando esse sistema a tirar calor daquele que já estava frio e empurrando esse calor para uma fonte quente. Exemplo simples disso, o nome já sugere, né? Máquina frigorífica, que lembra o frigorífico, que tem como um dos elementos principais lá as câmaras frias, que são grandes geladeiras com capacidade de resfriamento muito maior do que as geladeiras que nós temos em casa.
tá ok? Mas a própria geladeira que você tem na sua casa, ela é uma máquina frigorífica. Ela tem essa função de você colocar algo lá dentro. Essa geladeira, o motor dela vai trabalhar de forma a tirar calor desse objeto que está lá dentro e expelir esse calor para o ambiente. Perceba que o ambiente agora é a nossa fonte quente. Tá? A fonte fria está lá dentro da sua geladeira. Lá está mais frio que o lado de fora, mas o motor continua trabalhando para que aquilo fique talvez mais frio ainda, entregando mais calor para o ambiente externo. Tanto que a questão do trabalho estar apontando para dentro, que mostra que é um trabalho, que é um esforço que vem de fora, que para a sua geladeira funcionar, o que ela precisa? Estar ligada na tomada. Ela precisa de energia elétrica que será convertida em trabalho pelo motor da geladeira, e esse motor vai trabalhar de forma a forçar o calor a fluir do espaço mais frio para o espaço mais quente. Então é uma situação completamente contra o que é natural. Prova disso é desligar a sua geladeira da tomada. Na falta de energia, o processo volta a ser o que era natural. Tudo que está frio lá dentro começa a esquentar, buscando o equilíbrio com o lado de fora. Ok? Então, percebeu que o funcionamento da máquina frigorífica é exatamente o contrário da máquina térmica. Pois bem, como se dá o equilíbrio energético aí? O equilíbrio energético é igual da máquina térmica, ou seja, o que eu tenho de energia entrando tem que ser igual à energia que sai. E o que está entrando na máquina frigorífica? O trabalho forçado e o calor Q2 que está sendo extraído da fonte fria. Esses dois juntos vão para fora, na forma de calor Q1, na forma de fonte quente. Então, perceba que a fórmula é exatamente igual. O que muda aqui, pessoal, é a análise do comportamento da máquina. No caso aqui, a eficiência. E não, veja que não é rendimento. Tá? Rendimento é lá na máquina térmica. O rendimento quer dizer quanto da energia entregue eu consigo transformar em trabalho. Aqui não, o trabalho já vem por fora. Tá? Esse trabalho vem por fora com o objetivo de extrair Q2. Então, eles se juntam para formarem Q1. Então, não se fala em rendimento de geladeira, se fala em eficiência. O que isso quer dizer na prática? Né? A eficiência é o quanto de calor Q2 o nosso trabalho externo consegue extrair e jogar para fora da geladeira. Em resumo, é isso. Tudo bem? Ou seja, quando se falava em rendimento, depois você volta lá no filminho aí, ou rebobina a fita, né? Na minha época era rebobinar a fita, mas tudo bem. Reinicie o vídeo mais tarde, fazendo a sua revisão que é necessária, ou se você fez anotações, ou se você está acompanhando com o livro, enfim, não importa. O importante é que você confira lá na máquina térmica que o rendimento era a relação entre o trabalho e o Q1, ou seja, quanto de trabalho eu conseguia realizar a partir de Q1, né? Quanto de Q1 eu consigo aproveitar no trabalho. Aqui veja o que é a eficiência. É o quanto de Q2 o trabalho consegue extrair da fonte fria. Então, a eficiência é Q2 dividido pelo trabalho. E quem é o trabalho? Na equação de cima, se a gente passar o Q2 para o outro lado, o trabalho fica igual a Q1 menos Q2, assim como aconteceu na máquina térmica. Então, substituindo Q1 menos Q2 no lugar do trabalho, temos que a eficiência de uma máquina frigorífica é Q2 dividido por Q1 menos Q2. Nesse caso aqui, como a subtração está embaixo no denominador, não tem como separarmos essa fração em duas, como fizemos lá no rendimento, tá ok? Mas podemos definir a eficiência de Carnot. Por quê? Lembrando que Carnot fez uma relação entre o calor e a temperatura da fonte. Então, no lugar de Q2
entra T2, no lugar de Q1 entra T1, as temperaturas das duas fontes. E assim você consegue estabelecer uma máquina térmica, ou a máquina frigorífica, desculpa, uma máquina frigorífica o mais eficiente possível. Tudo bem? Exemplo 8. Uma máquina térmica trabalha entre duas fontes com temperaturas de 27 e 127 graus Celsius, segundo o ciclo de Carnot, retirando em cada ciclo 800 joules da fonte quente. Calcule o rendimento da máquina, o trabalho realizado e o calor rejeitado para a fonte fria, o Q2. Então, o rendimento da máquina, pelo ciclo de Carnot, né, é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, T2 sobre T1. Ele deu 27 e 127 graus Celsius, claro, não podemos esquecer de converter para Joule. Então, 127, 400 Kelvin, converter para Kelvin, desculpa, falei Joule. 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Né? Substituindo, então, 1 menos 300 sobre 400, 3 por 4, né? Vai cortar 2 zeros em cima e embaixo, dá 0,75, 1 menos 0,75, 0,25, multiplicado por 100, 25% de rendimento. Né? O trabalho realizado, o rendimento, né? Sabendo que o rendimento é o trabalho sobre o calor da fonte quente, então nós temos um rendimento de 0,25, trabalho realizado sobre o calor da fonte quente de 800 joules fornecido aqui no enunciado. Passo 800 multiplicando 0,25, então temos um trabalho realizado de 200 joules. Então. E o calor rejeitado para a fonte fria, né, o Q2, temos que Q1 é igual ao trabalho mais Q2, então temos então Q1 800, o trabalho 200, mais Q2. 200 passa subtraindo, 800 menos 200, 600 joules de calor na fonte fria, né? 600 joules jogado fora. Né? E esse jogado fora, né? O que quer dizer? Esse 600 joules de calor, esse não tem como ser reaproveitado por essa máquina térmica. Tá bom? Claro que se você, por exemplo, canalizar esse calor que a máquina não consegue aproveitar, você até consegue direcionar esse calor para uma outra situação onde ele pudesse, de alguma forma, ser também reaproveitado, né? Como um sistema de aquecimento. Né? Para se ter um exemplo simples, aí, talvez alguém já tenha visto algo desse tipo aí, era comum nas fazendas, nas casas, na roça, na zona rural, todo mundo tinha fogão a lenha e, claro, a gente sabe que quando você está queimando a lenha ali para esquentar a sua panela, muito desse calor do fogo não tem como você canalizar isso e aproveitar. Isso fica ali no ambiente, aquece toda a cozinha, né? Enfim, você não tem como aproveitar muito daquele calor. Mas alguns tinham uma ideia acertada, né? De aproveitar, por exemplo, a parede do fogão a lenha ali, né? Fica muito quente. Então, alguns tinham a ideia de colocar um tipo de serpentina, ou uma tubulação metálica, ou, como eu vi na fazenda que minha avó morava, um tambor, daqueles tambores grandes de ferro, tambores de 200 litros, ele era chumbado na parede, ele era parte da parede, ou seja, metade desse tambor ficava para dentro do fogão a lenha e a outra metade para o lado de fora da parede da cozinha dela. Por quê? Porque enquanto estava queimando a lenha para aquecer as panelas, ao mesmo tempo aquilo aquecia o tambor. E esse tambor ficava com água e ele tinha uma tubulação e ele funcionava como uma caixa d'água, né? Só que com água quente. E aí esse tambor, esse cano canalizava essa água para o banheiro, para que ela tivesse um banho quente sem a necessidade de... porque na época lá ela não tinha energia elétrica, então não tinha chuveiro, nada disso, era muito rústico. E para ela não ter que tomar aquele banho
a gente chama de banho tcheco, né, ou banho de litro, né, que é pôr uma bacia no banheiro e jogar uns litros de água fervendo na água fria e você tomava banho com uma caneca, era uma coisa assim muito complicada, difícil, né? E então tiveram essa ideia lá que era bem funcional. A água quente saía no tambor ali pela tubulação, uma tubulação que tem que ser metálica, né? Porque se você usar cano comum ele vai amolecer com essa água quente. E aí tinha-se água canalizada quente, bem quente, lá no banheiro, que aí lá você tinha que ter uma outra tubulação com água fria para misturar. O que acontece hoje, se quem, por exemplo, os alunos internos aqui no Instituto, tem essa situação onde tem os aquecedores solares e ele tem que abrir ali água quente e fria para temperar e misturar essa água para tomar banho, né? Ou lá no ginásio eu não me lembro se tem, mas eu lembro que ali na piscina, no vestiário da piscina da escola, tem esse esquema de 2 registros, onde um sai água quente, o outro sai água fria, tá certo? Enfim, uma coisa antiga que é usada hoje como uma forma não moderna, né, mas uma forma alternativa de energia, aproveitando o sol e economizando energia elétrica, tá bom? Então é isso. Então, assim, mesmo o calor sendo jogado fora, às vezes é possível você canalizar isso e tentar aproveitar em uma outra situação, em um outro ambiente. Caso contrário, isso vai para a natureza e adeus. Então vamos lá. Então, o último exemplo aí, o inventor deseja construir uma máquina térmica com rendimento igual a 80% do rendimento da máquina de Carnot. Para isso, ele constrói uma máquina que trabalha entre as temperaturas de 10 e 400 graus Celsius, fonte fria e fonte quente, e sabendo que o calor recebido pela máquina é de 5 vezes 10 a quinta joules e que o trabalho útil é de 2,5 vezes 10 a quinta joules, trabalho realizado durante um ciclo. Determine se esse inventor conseguirá construir uma máquina que opera nas fontes de calor citadas e que possua 80% de rendimento. 80% de rendimento sobre o rendimento máximo de Carnot. Tá? Justifique a resposta. Então, nós temos que o rendimento da máquina dele é dado pelo trabalho dividido pelo calor fornecido, né? Então, 2,5 dividido por 5, vezes 10 à quinta, que dá 0,5, ou um rendimento real de 50%. Como ele deseja construir uma máquina com rendimento igual a 80% do rendimento do ciclo de Carnot, temos como condição necessária que o rendimento real seja 80% do rendimento máximo, né? Então, o rendimento real será 80% do rendimento máximo, em que o rendimento máximo é dado pelas fontes quente e fria, conforme visto no ciclo de Carnot. Então, rendimento máximo, 1 menos T2 sobre T1. Então, 1 menos temperatura 10 mais 273, claro, passando para Kelvin. 400 mais 273. 1 menos esse valor da fração aí, né? 1 menos 283 sobre 673 dá 0,58 de rendimento máximo, ou 58%. Você vai observar aqui que está diferente a coloração, é porque, mais uma vez, o nosso brilhante livro errou o valor aqui e eu tive que corrigir, né? Inclusive, no PDF encaminhado para vocês está desse jeito, já corrigido o valor. Mas, se alguém tivesse com o livro em mãos, né, o livro mesmo, perceberia lá os valores errados que o livro colocou. Mas, enfim, isso não importa. Então, o rendimento real, aqui outro erro dele, que fui perceber agora na gravação e não tinha corrigido, rendimento real igual a 80%. Ele esqueceu de falar que é 80% do rendimento máximo, né? Igual ele colocou aqui na frente, rendimento real igual a 0,8, que é 80%, vezes o rendimento máximo. Então, aqui também tinha que aparecer vezes o rendimento máximo. Então, me perdoem aí que eu não percebi isso quando estava analisando o livro. Mas aqui está correto. Rendimento real
0,8 vezes o rendimento máximo, né, que é o rendimento de Carnot. Então, 0,8 vezes 0,58, que aqui também ele tinha posto o valor calculado errado anteriormente. 0,8 vezes 0,58 igual a 0,46 ou 46%. Tá bom? Então veja que a proposta feita com as duas temperaturas da fonte fria e quente e as duas quantidades de energia, né, o calor da fonte quente e o calor do trabalho realizado, né, ou o calor transformado em trabalho, com esses 4 elementos aí, ele não conseguiu chegar em resultados coerentes, ou seja, ele tinha que atingir o mesmo valor de porcentagem para que a máquina efetivamente funcionasse com essas 4 informações. O que quer dizer isso é que ele não vai conseguir construir uma máquina que atenda os valores propostos aí no enunciado, né? Então a justificativa é que não é possível que ele construa essa máquina, né, com as fontes fria e quente citadas, porque o valor obtido aí no rendimento da máquina é diferente do valor real calculado aqui, né, na proposta de 80%. Ok? Então aqui é a forma que a máquina está funcionando em 50%. E com as temperaturas propostas, ela só atinge 46% de rendimento. Então não tem como ele atingir esse objetivo aí com esses valores citados aí. Tá certo, gente? Então é isso. Com isso a gente encerra o capítulo de termodinâmica e máquinas térmicas, tá bom? Agora é trabalhar aí os exercícios propostos e fazer o questionário, né? Responder o questionário avaliativo. Enfim, tendo dúvida já sabe o procedimento, hein? Nem todos, na verdade poucos têm me procurado para tirar dúvida. Aí eu fico na minha dúvida, né? Se a grande maioria está realmente conseguindo desenvolver bem, não está precisando tirar dúvidas extras, né? Ou enfim, não sei como é que tá terminando cada história aí. Porque as notas que a gente vê lá no questionário, nas atividades, não tem como a gente dizer que são notas que reflitam realmente o trabalho desenvolvido por cada um, porque a gente não sabe quem está fazendo de verdade e quem está pegando a coisa pronta, né? Quem está buscando resultados prontos na internet ou pegando com outro colega, enfim, não tem como a gente saber disso, né? Então, enfim, mas pelo menos a grande maioria das notas estão indo bem. Espero que cada um tenha a consciência limpa aí, se está fazendo com honestidade ou se está pegando pronto e encaminhando para a gente. Não estamos aqui para julgar, tá bom? Mas estamos à disposição para aqueles que realmente querem e precisam aí da ajuda. Então, qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente responde aí o quanto antes, tá certo? Então, bons estudos, aquele abraço e até o próximo encontro, tá? Possivelmente deve demorar um pouquinho agora, porque não teremos na física e não tem o módulo 8. Então, esse é o último módulo aí, que inclusive fecha o segundo bimestre de vocês, tá bom? Então, a gente se vê agora, depois das férias, para o terceiro bimestre e começando matéria nova aí, que é a segunda metade do livro, que é a parte de ótica geométrica. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço aí, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.